Boa tarde, Sorinha Francini, sou vereadora pelo Cidadania na cidade de São Paulo, candidata a mais um mandato e estou tentando conversar com a Ana Milhazes, uma ativista lixo zero em Portugal. A gente já se encontrou aqui, mas com problemas de conexão. Eu vou tentar de novo. E se não der certo dessa vez, a gente combina um outro horário, quem sabe um horário que o tráfego de internet esteja melhor, ou que eu esteja com algum aparelho melhor. Vamos tentar uma vez. Eu já chamei aqui para conversa. Oi, Bruno. Oi de novo, Rosane. Oi, Ana. Olá, acho que agora está a funcionar. Ai, que bom. Acho que Muito sim. prazer. Igualmente. Eu tava dizendo, Ana, na primeira Sim. tentativa, não sei se você chegou a ouvir, que eu imaginava entrar no seu perfil e ver você falando só de lixo zero, de sustentabilidade. E gostei muito de ver você falando dos seus dilemas, das suas crises. Eu assinaria vários daqueles textos. Inclusive, eu fiquei numa dúvida. Quando você fala de um burnout, foi você mesma que passou por isso? Sim, foi. Isso foi decisivo para você? O burnout foi o que fez com que você entrasse nesse seu caminho novo? A gente pode dizer que é um caminho novo. Sim, é um caminho novo. Não foi nessa, ou seja, o burnout foi o momento decisivo para eu me despedir do antigo trabalho que eu tinha e fazer do lixo zero, da sustentabilidade, também do yoga, a minha vida profissional, porque até aí essas coisas funcionavam como hobbies. E portanto o burnout foi assim, eu já há muito tempo que me queria despedir e queria mudar de vida, mas havia sempre, não é? Crenças limitantes, as pessoas que faziam comentários. Então no fundo o burnout foi uma espécie de empurrão da vida para anda lá Ana, tens de despachar porque de facto não faz sentido continuares a viver desta forma. Uhum. Mas já tinha alguma coisa dessa preocupação com o lixo zero, por exemplo, mesmo antes dessa ruptura? Sim. De onde veio o interesse inicial? Portanto, a verdade é que eu desde muito criança que sempre fui muito ligada aos animais, ao ambiente. Por exemplo, quando quando se começou a falar de reciclagem, não é, da separação do lixo em Portugal, eu lembro-me de ter dito logo aos meus pais que tinham que fazer. Bom, enfim, na escola gostava muito desses temas, fazia parte do clube do ambiente. Só que depois acho que com a vida em sociedade e estamos focadas em estudar, ter um bom emprego, eu de alguma forma fui-me esquecendo de aprofundar um bocadinho mais esses temas e no fundo achava que por fazer a separação do lixo e por ser vegetariana eu já fazia tudo bem, não é? Isso era o suficiente, digamos assim. Uhum. Então depois foi no início de 2016, que foi uma altura em que de facto aconteceu mesmo isto, eu olhei para os meus caixotes do lixo e percebi que ainda fazia muito lixo, muito plástico, muito lixo indiferenciado, não é? Orgânico. E eu pensei assim, então mas como é que uma pessoa tão preocupada com estas questões ambientais ainda faz este lixo todo? E então na altura encontrei o blog da Bea Johnson, o Zero Waste Home, e como eu nos últimos anos de alguma forma já tinha uma vida bastante simples e mais minimalista, no fundo, para já fiquei descansada, porque percebi que nesses últimos anos eu na verdade já tinha feito pouco lixo, pelo menos em comparação com a maioria das pessoas, porque reduzi muito a questão do consumo, não é? Faltava era depois eu começar a comprar a granel, fazer a compostagem, portanto essa parte é que depois comecei em 2016. De 2016 até ao final de 2017, que foi mais ou menos nessa altura que eu tive o burnout, no fundo eu aproveitei, foi essa altura em que eu falei mais, comecei a falar mais desse assunto, mesmo até o meu blog, que era mais virado para minimalismo, comecei também a falar sobre mais lixo zero, e aos poucos as pessoas também me foram começando a convidar para fazer palestras, workshops, e portanto a altura do burnout foi uma altura em que de facto o projeto estava a ganhar muita visibilidade, porque na verdade não se falava desse tema em Portugal, não é? E foi por isso também que eu comecei, porque pensei assim, bem, há aqui um espaço e de facto eu acho importante falar disto, porque se fala disto noutros países, acho que aqui está na hora de começar. E então no fundo, nessa altura do burnout foi precisamente quando estava a ter já alguma visibilidade. Foi nessa altura que, por exemplo, começaram a convidar para ir à rádio, à televisão.
E eu no meu trabalho, eu trabalhava na área de tecnologias de informação, como gestora de projetos, estava a gerir vários projetos e os projetos também estavam, alguns deles, a terminar. Então, no fundo, nós temos esta expressão em Portugal que é esticar a corda, não é? Eu fui esticando, 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 ao máximo, porque de facto todos os projetos em que eu estava estavam a correr bem naquele momento. E eu sabia que se tivesse que parar, tudo tinha que parar mesmo. Então foi por isso que eu fui adiando. Ou seja, eu tinha consciência de que não estava bem, mas eu fui adiando porque tinha essa intenção. Então, um dia ia a conduzir, eu gosto sempre de contar este episódio, ia a conduzir para o trabalho e tive um apagão. Eu deixei de ver. Felizmente não me aconteceu nada, eu voltei a mim, foi muito rápido, foi assim uma questão de segundos. E nesse momento em que volto a mim, eu decido que de facto vai ser o meu último dia. Eu não sabia como, mas eu de alguma forma sabia mesmo que ia ser o último dia. Pronto, e no fundo a partir daí, claro que estive um período ainda grande doente, não é? E até porque depois do burnout fiquei com depressão. Mas na verdade agradeço muito a doença, porque se não fosse a doença, provavelmente eu ainda estava atrás no computador a trabalhar na mesma empresa. E completamente cansada, desgastada. E a fazer só estas questões de lixo zero como hobby. E eu acho que isto de facto tem que ter no meu caso, tinha que ter um destaque grande, não é? Porque é uma área que me apaixona verdadeiramente. Você morava numa cidade grande antes? Sim, também morava, ou seja, isso já foi um bocadinho diferente. No fundo, eu acho que há aqui várias mudanças de vida que estão todas interligadas, mas que foram acontecendo em momentos diferentes. Eu, nessa altura do burnout, passado pouco tempo, também me divorciei, terminei uma relação de 10 anos, mais ou menos, quase 10 anos. Portanto, também foi assim grande mudança, ter mudado de casa também. Portanto, isso foi no início de 2018 que fiz essa mudança de casa e só agora no início de 2020 é que vim morar para uma cidade mais pequena. Portanto, eu estava no norte de Portugal, no Porto, e agora vim para o Alentejo. 1h30 abaixo de Lisboa, mais ou menos. Agora, eu estava vendo no seu livro uma das suas primeiras frases, aliás, uma frase que você usa muito, é sobre um pequeno passo, sobre o começo. Quer dizer, também não precisa fazer uma revolução de mudar de cidade, de largar o emprego. Assim, pode-se fazer uma revolução, mas não precisa fazer uma revolução para entrar no caminho lixo zero. Sim, não precisa. Aliás, eu própria, portanto, no início de 2016 até final de 2017, fui precisamente fazendo isso. Pequenas mudanças. Comecei, por exemplo, a garrafa reutilizável, na verdade, que eu usei agora, já tinha uma, que já usava há alguns anos. Mas, por exemplo, no meu caso, eu achei que era mais fácil começar por aquilo que eu tinha em maior quantidade nos meus caixotes do lixo. E nessa altura era o plástico, e eram as embalagens, não é? Alimentares. Portanto, eu comecei, no fundo foi assim que surgiu o projeto Lixo Zero Portugal, porque eu própria precisava de ajuda, para já porque me sentia muito sozinha, não conhecia mais ninguém que tivesse os mesmos interesses do que eu. E depois, ao procurar informação, não encontrava nada. Então foi um bocadinho assim que surgiu o grupo de Facebook. Eu comecei a contactar várias lojas a granel. Primeiro comecei pelo Porto, mas depois acabei por... Pensei assim, bem, já que estou a fazer isto, vou fazer para o país inteiro. E telefonei, mandei e-mails a perguntar o que é que tinham a granel naquelas mercearias e se eu podia levar os meus próprios sacos e frascos. Então, à medida que as lojas me foram respondendo, eu fui guardando essa informação e depois, mais tarde, tive então essa ideia de criar o grupo de Facebook, no fundo para unir as pessoas, porque eu acho que havia muita gente na altura, e depois fui-me percebendo disso, havia muita gente na altura que de alguma forma tinha um estilo de vida mais sustentável, mas não lhe dava o nome de lixo zero. Então, no fundo, eu achei que era necessário unir esta comunidade. E ao mesmo tempo era bom porque eu ia partilhando aquilo que eu já tinha descoberto, no fundo. Portanto, foi um bocadinho por aí que começou o lixo zero. Então eu comecei a fazer algumas compras a granel, não conseguia fazer tudo, como é óbvio. E depois também falei com um casal de agricultores, que na altura era a eles que eu comprava um cabaz de frutas e legumes, todas as semanas, e perguntei-lhes se eles faziam compostagem e se eu podia entregar então os resíduos orgânicos que tinha em casa. Eles disseram que sim. E então só aí eu acho que reduzi, eu falo disso no livro, eu acho que só aí reduzi cerca de 70% a 80% do lixo que eu tinha em casa. Portanto, foi de facto uma grande ajuda. Mas no fundo fui fazendo pequeninas coisas, por exemplo, coisas que eu tinha em casa, e eu dou sempre esta dica nos workshops, que é, vamos imaginar a parte da cosmética, não é? E da casa de banho, shampoos, etc. Nós temos muita coisa em casa, não é? Não vamos deitar tudo fora e comprar agora tudo sustentável. Não, vamos acabando de utilizar tudo o que temos em casa. Aquilo que eu fui fazendo fui pesquisando antes. Porque depois o que é que acontece? Acaba-nos o shampoo.
o mais fácil é ir a correr ao supermercado comprar, não é? Então, de alguma forma, eu fui pesquisando essa informação antes, e depois, quando acabava, eu já sabia onde é que iria comprar. Mas fiz muitas tentativas falhadas, não é? Porque agora é muito mais fácil, eu acho que agora é muito mais fácil para quem quer começar. Porque com o shampoo, por exemplo, cheguei a experimentar aquele método no poo, sem shampoo. Cheguei a experimentar alguns shampoos que eram tipo sabão e o cabelo ficava horrível. E andava com o cabelo muito mal. Mas, enfim, eu acho que tem que ser assim. Eu não consigo falar de uma coisa que eu não experimentei, não é? Depois, o que eu acho em relação às pequenas mudanças é que se nós mudarmos uma pequenina coisa de cada vez, para já é mais fácil, não é? Nós mudarmos uma do que mudarmos 20. E depois, à medida que nós vamos conseguindo, porque é muito mais fácil também conseguirmos mudar uma e se mantermos consistentes do que mudar 10, não é? Porque vai exigir muita disciplina, vai, às vezes até ruptura com amigos e família e não vale a pena fazer nada disso, não afastamos as pessoas em vez de as aproximarmos, não é? Quando nós começamos a conseguir implementar uma mudança, nós ficamos motivados para implementarmos outra e depois outra e depois outra. Então eu acredito muito nas pequenas mudanças, porque na verdade as pequenas mudanças são grandes mudanças e acho que só faz sentido assim. Depois também tem outro efeito muito positivo, que é nós acabamos por contagiar os outros. Porque quando vamos fazendo pequeninas mudanças, as pessoas pensam, ok, afinal isto é fácil, eu não tenho que mudar a minha vida toda, não é? E assim, de facto, é a forma mais fácil de nós conseguirmos também chamar outras pessoas para o movimento ou simplesmente para começarem a implementar pequenas coisas no seu dia-a-dia. Eu acho muito legal que, por um lado, você mostra como é acessível, como é possível você pegar a sua vida onde você está e começar a caminhar no sentido lixo zero. Quer dizer isso, enquanto não acaba o shampoo, você usa aquele, mas depois que acabar o shampoo, enquanto isso, já procura o outro. E você dizer que tentou várias coisas até que encontrasse. Qual que é esse... como é que você chegou nesse shampoo que não deixou seu cabelo horroroso? Foi fazendo você mesma? Foi pesquisando na internet? Como que você conseguiu? Sim, eu fazer, isso, preferi não fazer. Eu acho que também há outra ideia um bocadinho errada, que é lixo zero é fazer tudo em casa. Não, porque isso dá uma trabalheira enorme, nós temos vida para além disso, e depois muitas vezes é preciso comprar várias embalagens de vários ingredientes para depois juntar e fazer um só. Então, em relação ao shampoo, basicamente eu ia lendo sobre as marcas, ia vendo. Só que muitas delas também eram marcas novas, não é? Que estavam a aparecer. Então não conseguia encontrar grande opinião sobre as marcas. Então tive mesmo que ir testando. E depois acabei por descobrir que são as minhas duas preferidas. Uma é Mind the Trash. Não é? Porque esses dois, gosto desses, estou satisfeita com esses e basicamente uso. O da Mind the Trash é o que nós usamos cá em casa porque de facto dá para toda a gente. Depois essa é outra vantagem, não é? Descobrimos um shampoo que dá para toda a gente, que é para não termos ter 10 coisas, porque isso é algo que para mim já era mais importante antes do lixo zero, não é? Que é o viver com menos, viver com aquilo que é verdadeiramente essencial, ter pouca coisa em casa. Então se conseguirmos de facto arranjar uma coisa que dê para toda a família, tanto melhor. Você falou de... Mas eu acho que temos que... Deixa-me só dizer, Soninha, eu acho que nós temos que experimentar mesmo, porque não há outra forma. Então, uma das coisas que nós também fazíamos no grupo Lixo Zero era, imagina, eu comprei um shampoo e não me estou a dar bem com ele. Ofereço o meu shampoo a outra pessoa. Ou pergunto às marcas se eu posso comprar uma amostra ou só um bocadinho de shampoo. Não é? As próprias marcas também sustentáveis começarem a ter amostras. No caso do shampoo sólido é fácil, não é? Só ter um pedacinho mais pequenino. Porque assim, não, de facto, também não há desperdício, não é? Legal. Eu já vi... Tem um perfil que eu sigo no Instagram, não sei se você conhece, que é o Ecomadres. Não. O que eu entendi são duas pessoas que mantêm o perfil. Uma do Brasil e uma de Portugal. Ai, que giro, vou procurar. E aí, outro dia, elas fizeram uma postagem falando polêmica. Eu tentei o desodorante de pedra e não deu certo. Para mim não funcionou, eu não me senti bem. Tem mais alguma? Você teve dificuldade de adotar lixo zero? Sim, eu digo sempre que a ética é a mais difícil de todas. Eu com o desodorizante também tive várias histórias engraçadas. Eu cheguei a fazer a receita em casa que leva o amido de milho, o óleo de coco e um óleo essencial.
E então, no inverno, ela até funciona mais ou menos, para já, porque nós também não transpiramos tanto, e depois porque o óleo de coco mantém-se sólido. Mas no verão, então o que é que aconteceu? Eu, como viajava sempre muito, até para fazer palestras, etc., andava sempre de mochila às costas, o que é que aconteceu uma vez? Aquilo derreteu durante a viagem e quando eu cheguei ao destino já estava sólido. Mas eu não percebi que aquilo não estava misturado. Então, pus o desodorizante, conclusão, só pus óleo de coco. Manchei uma blusa, manchei uma blusa e o cheiro também não foi lá muito agradável, não é? Porque depois não tinha o óleo essencial. Portanto, percebi que o desodorizante, no meu caso, tem mesmo que ser algo mais eficaz e que não pode derreter, não pode estar Aham, sujeito a esta questão. aham. Mas também experimentei vários. A pedra da luma nunca experimentei porque não acho que resulte, eu acho que é capaz de resultar com pessoas que são menos ativas e também acho que, como Uhum. já li vários estudos e não consegui ainda perceber, não são muito conclusivos sobre os efeitos a longo prazo do uso da pedra, preferi não arriscar e não usar. Mas experimentei vários de algumas marcas e não gostei. E o que eu utilizo neste momento é da saponina e é o que eu gosto mais. Uhum. Agora, você disse que está ficando mais fácil, né? Sim, Conseguir encontrar produtos a granel, né? Produtos com menos embalagem. Às vezes, a gente, quando o mercado ainda é muito pequeno, algumas coisas acabam sendo muito mais caras, né? Quando você, claro, você compra um negócio fabricado em massa, ele custa menos do que aquilo que tem uma produção em menor quantidade. Mas você, né, aí com a tua experiência, com o tempo, começa-se a economizar dinheiro? É a impressão que eu tenho. sim. Até porque há muita coisa que nós não é? Para já porque nós começamos a questionar. Se nós pensarmos bem, eu digo sempre isto, que é, se nós pensarmos bem, a publicidade que nos chega à casa, pela televisão, pelo telefone, é sempre baseada na mensagem de você não é suficiente, não é? Você precisa disto e mais daquilo. Então, se nós começarmos a desconstruir isso, não, mas eu, em vez de ter 10 cremes, eu só preciso de um, não é? E aos poucos nós vamos, de facto, começando a comprar menos. Depois há toda esta questão do consumismo, e eu própria usava isso na minha vida, que era o ir às lojas, aos centros comerciais, shopping, para no fundo me parabenizar. Ai, Ana, porque tu trabalhas muito, tu mereces. E na verdade eu estava ali a preencher um vazio com mais consumo e mais consumo. E depois mais tralha em casa, mais coisas para organizar. Então, no fundo, quando nós começamos a ter um estilo de vida mais simples, começamos a questionar, nós começamos a preencher esse vazio, que no fundo eu acho que é algo que todos nós temos, com outras coisas. Começamos a ir mais para a natureza, se calhar descobrimos um desporto que gostamos, estar mais com Uhum, os amigos, com a família. Então deixa de haver esta necessidade de estar sempre a comprar. E, por uhum, exemplo, mesmo em relação à roupa, em vez de comprarmos uma peça de roupa todas as semanas, apesar de ser muito barata, não é? Nós, por exemplo, podemos comprar uma peça nova de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, mas compramos algo pode ser mais caro, mas que dura muito mais tempo, não é? A ideia é que uhum, dure para sempre. Então acho que começamos a fazer escolhas de facto mais conscientes. A longo uhum. prazo há uma grande poupança, eu verifiquei isso também na minha própria vida, até porque como depois tive que sair de casa, ir para uma outra casa, no fundo foi quase começar do zero, não é? Quando me divorciei, quando mudei de trabalho, fiquei ali alguns meses ainda sem trabalhar, porque de facto estava com o burnout e com a depressão, Uhum. e percebi que, graças ao meu estilo de vida, que era um estilo de vida mais simples, de facto eu pude estar esse tempo sem trabalhar. Eu economizei, não é? Também Hum, durante o tempo em que trabalhei e que gastava menos, mas depois, de facto, eu ainda consegui ter um estilo de vida mais simples. Então, acho que tem todas essas vantagens de facto, nós não estamos preocupados com as dívidas, com aquilo que queremos comprar amanhã e que agora ainda não temos o dinheiro. Então, apesar de algumas coisas serem efetivamente mais caras, nós começamos a comprar muito menos. uhum. Em relação a algumas coisas serem mais caras, como você referiu, é verdade. Ou seja, é sempre a lei da oferta e da procura, não é? Nós sabemos que se houver pessoas que só querem as escovas de dentes de plástico, obviamente que elas vão ser mais baratas, não é? Agora, se toda a gente começar a procurar as escovas de dentes de bambu, as grandes marcas também vão ser obrigadas a ter que mudar e começar a produzir essas escovas. Essa é que é a beleza e o poder do consumidor. E é muito isso que eu tento pensar, passar às pessoas, que é, se nós todos, eu dou sempre aqui o exemplo em Portugal, se nós todos em Portugal decidirmos deixar de fazer compras, por exemplo, numa grande cadeia de supermercados, esses supermercados têm que fechar, não há hipótese.
A questão é que nós não nos unimos, até porque a vida em sociedade é muita nesta base do individualismo, não é? É muito eu vivo para aqui, pagar as minhas contas, no meu trabalho, focar nas minhas coisas, e eu não me uno com o vizinho do lado, eu não me uno com a pessoa que está na caixa do supermercado à minha frente. Uhum. Então, a partir do momento em que há essa consciência do todo e de que todos estamos ligados, as pessoas começam a perceber que de facto tem importância, não é? Aquilo que eu penso, aquilo que tu pensas, que o meu vizinho pensa. E por isso é que é tão importante nós usarmos a nossa voz, não só deixando de ir comprar a sítios em que de facto nós nos identificamos, mas também deixar sugestões. Eu falo muito nesta questão de deixar de sugestões, mas pela positiva, não é? Dizer nos locais, então vocês já se lembraram de fazer isto? Ou dar uma sugestão. Sabiam que existem estes saquinhos que vocês podem usar em vez destes? Porque muitas vezes as pessoas que estão a trabalhar não sabem, não fazem ideia. Não é? Chamar mesmo o gerente, falar. Então, de alguma forma, eu vou tentando sempre fazer isso, mando e-mails. Às vezes as pessoas podem me achar um bocadinho chata, não é? Mas tento sempre fazer isso. Eu nem ligo, não faz pode mal. me chamar de chata. É isso, é isso. Chata, mas tudo bem. Eu vivo bem com isso. Mas acho que faz sentido. E gosto, quando vou aos sítios, de conversar um bocadinho com as pessoas no final. Também para perceber, porque às vezes nós apontamos muito o dedo. Porque eles aqui não reciclam, eles não fazem isto, não fazem aquilo. Mas nós não percebemos o que está por trás. Eu vou contar um exemplo. No Porto, uma altura, fui a um restaurante e o Porto tem ruas muito íngremes, não é? E tem espaços também muito pequeninos. Esse restaurante era mesmo muito pequenino. E então o armazém deles subia-se assim umas escadinhas e era mesmo muito apertado. E eles tinham garrafas que serviam, garrafas de água em garrafas de plástico. E eu no final perguntei, então, e já pensaram ter garrafas de vidro, etc. E depois eles explicaram que tentaram, mas com o armazém é tão pequeno, é muito mais difícil depois guardar, porque as garrafas no final têm que ficar à espera que as venham buscar, não é? De estar retornável. E depois tinham tido também um empregado, um funcionário, que ao ir ao armazém caiu pelas escadas e cortou-se mesmo com o vidro. Portanto, aquilo era tão difícil. Ou seja, é importante também perceber isso, não é? Porque às vezes nós só criticamos, então, mas porquê é que não usam garrafas de vidro? E é importante perceber esse outro lado. Então, se nós formos numa de sugerir, nós estamos abertos também a ouvir a história do outro. E eu acho que isso é super importante. Eu acho que às vezes é um erro que a gente comete, né? Quando para defender a nossa ideia, a gente condena outra pessoa por não fazer o que a gente faz, quando às vezes é uma explicação que pode ser dada, como essa que você recebeu. Tinha uma explicação, tinha um motivo, né? Ou a gente pode explicar para que a pessoa compreenda por que a gente está fazendo questão, né, daquilo. Então, eu acho que a gente tem que ter nas causas todas que nós defendemos, pautas de direitos humanos, questões de gênero, né, questões LGBT. A gente precisa ter, né, a gentileza, inclusive, de explicar para as pessoas aquilo que ainda não ocorreu a elas, ou aquilo que elas não compreenderam, e eu vejo que funciona muito melhor, né? É aquela coisa de erguer pontes e não... Exato, e não muros. E não muros, e não cercas. E as crianças, você tem os seus entes amados, né? Eles aderem fácil... como é que eles tiveram que mudar muito os hábitos para conviver com você, ou eles já chegaram mais preparados do que a gente na nossa geração? Não sinto que tivessem que mudar hábitos para conviver comigo, até porque, e eu falo dessa questão no livro, eu tento ao máximo não interferir na vida dos outros, não é? E não estar a impingir as minhas coisas aos outros. Portanto, eu faço aquilo que é importante para mim, não é? Também não gosto que os outros me impinjam as coisas e os hábitos deles. Mas no fundo vão questionando muito, não é? E há coisas que depois já vão percebendo, não é? E vão perguntando, Ana, então vais usar isso, mas isso é plástico, não é? Porque depois as crianças, nesse aspecto, para eles não há exceção. E então às vezes quando se eu uso plástico, Ana, vais usar plástico? Ou seja, estão muito atentos, não é? São os primeiros a apontar o dedo. Mas, por exemplo, a questão das garrafas de água, eles já utilizavam e já tinham garrafas reutilizáveis, mas agora têm mais o cuidado de se lembrarem de levar, e já conseguimos, porque isso com as crianças mais pequenas é mais difícil, já conseguimos, por exemplo, ainda há pouco saímos de casa e eu esqueci-me de levar as águas. Normalmente eu é que levo as águas, porque levo sempre um saco, uma mochila, e às vezes eles estão com tanta sede e querem logo que nós vamos comprar a qualquer sítio, não é?
E agora já conseguem esperar. Não, então já estamos a chegar a casa, não é? E têm esse cuidado. Vamos sair de casa, temos que levar águas. Portanto, esse cuidado tem. Em relação aos lanches, eu lembro-me que eles no início ainda levavam algumas coisas embrulhadas em plástico, isso também deixaram, arranjamos umas coisinhas de tecido para eles também levarem. E quando vamos ao supermercado, tenho o cuidado de, por exemplo, vamos comprar frutas e legumes e às vezes, no outro dia, a minha enteamada ia pegar num saco e eu disse, então, não é preciso. E ela, pois é, tens os teus. Portanto, às vezes temos que, de facto, ir relembrando, porque eles esquecem, não é? Porque, no fundo, é um automatismo. Aquilo que eu vou percebendo, eles na escola vão falando, mas o que eu sinto, e isto também senti em relação a todas as escolas onde eu fui também fazer palestras com crianças, que é, fala-se muito na importância do reciclar e até do ambiente e dos animais, mas depois é como se isso não se ligasse à vida do dia a dia. Então aquilo parece uma matéria da escola, mas não é algo que eu vou implementar, não é? Um bocadinho quase como as matérias todas. Nós estamos a estudar matemática e português, mas não sabemos muito bem para que é que aquilo vai ser útil. Só percebemos no final, não é? Quer dizer, com as questões ambientais acho que é importante começar a perceber já que é preciso implementar. Então eu acho que há aí um desfazamento, é preciso tornar as coisas mais adaptáveis, os conteúdos mais adaptáveis às crianças, tornar as coisas mais dinâmicas, mais animadas e depois os próprios pais também em casa perceberem e de facto implementarem, não é? Porque também não adianta, as crianças não têm o poder de compra, não é? Pronto, e em relação a separar o lixo, etc, isso era algo que eles já faziam, como é óbvio, portanto é algo que continuamos a fazer, vamos levar o lixo juntos, etc, mas tentamos obviamente concentrar-nos sempre no antes, que é evitar ao máximo usar o plástico, usar mesmo cartão ou vidro, evitar. Aqui nesta cidade, obviamente que é mais difícil também, portanto eles também vivem num contexto que eu não vivia e, portanto, quando eu vim para cá também percebi que aqui de facto é mais difícil. Não há lojas a granel, por exemplo, aqui. Então, de certa forma, para mim foi um choque também. E, no fundo, eu fui falando de várias mudanças há pouco, não é? Mas a minha vida, na verdade, cheguei a um ponto que dizia, ok, estou no nível de lixo zero que eu queria, não é? Mas agora é como se eu, no início deste ano, tivesse voltado uns passos atrás. Na verdade, não é uns passos atrás, não é? É uns passos atrás nessa questão de que aqui há menos opções, há menos lojas a granel, mas depois também é uns passos à frente no sentido em que é uma cidade onde há menos poluição, menos carros, eu posso andar só de bicicleta aqui, é um estilo de vida muito mais calmo, então tudo isso é importante, não é? Tudo isso também faz parte do lixo zero. Por isso é que às vezes nós temos que nos concentrar na big picture, não é? Cá em cima, afastarmos da nossa vida e vermos no geral, porque se formos analisar ao pormenor, eu ainda não faço isto, ainda não faço aquilo, ainda não faço aquilo outro. Não, é concentrar de facto no geral, naquilo que nós de facto sentimos que é importante também para nós. E é como você falou, né? Quando você vai a um mercado e você pergunta, mas não tem granel? Não tem a granel? Quando você vai em outro lugar, você também vai semeando, né? Sim. Vai fazendo perguntas que não se faziam antes, você começa a desencadear a mudança. Sem dúvida. No outro lugar, né? Exatamente. Deixa eu ler umas mensagens aqui. Conceição, minha tia querida, boa tarde. Pachamama Cine está aqui também. Filipa Gomes. Aninha Nascimento, boa tarde. A Elza diz planejamento é tudo. Que mais? O Reinaldo Correia Filho fala, Ana, você poderia fazer contato com o responsável pelo projeto Ecopontas? Seria importante saber como estão os resultados. Sim, eu vou procurar. Acho que não sei se tenho esse contacto, mas eu vou procurar. Esse projeto trabalha com pontas de cigarro, que é um dos grandes problemas. Acho que no Brasil é igual também, não é? É o número 1 item de lixo que aparece mais nas praias portuguesas e, de facto, nós temos alguns projetos em Portugal que já fazem. Por exemplo, em Guimarães temos um projeto que aproveita então essas pontas de cigarro, as bitucas de cigarro, e fazem tijolos, fazem vasos, enfim, peças como se fossem peças de cerâmica, no fundo. Então é muito bom nós de facto conseguirmos aproveitar esse resíduo. O ideal era que houvesse também contentores específicos de recolha para este resíduo em todo o país. Isso ainda não existe, infelizmente. A gente está lutando por isso aqui em São Paulo. Aliás, em algum trecho aqui da nossa conversa, entrou um vereador, Rinaldi de Gílio, que é o autor de um projeto de lei que estabelece multa para quem jogar bituca no chão
E a gente quer ir além disso, né? Quer estabelecer que haja coletores separados, no mínimo para que tenha também uma destinação em separado, né? Porque é um lixo Exato. que contamina, e de preferência que seja encaminhado para algum tipo de reutilização ou de reciclagem. Aqui no Brasil ainda não temos a fabricação de tijolos, que eu saiba ainda não, parece que na Argentina tem, e a gente bem que gostaria de fazer aí uma trazer para cá também. Quando a gente viaja, você falou da mudança de cidade e a diferença que sentiu. Quando a gente passa muito tempo na rua ou viaja muito, também é mais difícil, né? Sim. Porque na sua casa você prepara a sua refeição. Qual é a recomendação básica, assim, para gente que come todo dia na rua, fazer menos lixo? Sim, na nossa casa nós controlamos tudo, não é? No fundo. Quase. Então, em 2019 aconteceu muito isso porque a trabalho, não é? A fazer palestras, ir às escolas, às empresas, basicamente eu viajei o ano quase inteiro. Em Portugal apenas, até porque tenho também aqui alguma resistência a fazer viagens para fora, não gosto nada de andar de avião, enfim, por questões ambientais e também porque não gosto mesmo. E, no fundo, o que nós podemos fazer é levar sempre a nossa garrafa de água reutilizável. Em Portugal, nós temos água potável em todo lado e podemos utilizar a água da torneira. Se não, arranjar uma garrafa com filtro. Depois, ter o kit de talheres, que, no fundo, temos os nossos, a faca, garfo, colher. Podemos ter uma palhinha, se gostamos de usar a palhinha, e um guardanapo de pano. Acho que isso é essencial. Podemos ter um copo. Eu, por acaso, podia ter trazido para aqui. Eu tenho o copo do projeto Menos um Lixo, do Brasil. Se eu tenho? Acho que eu tenho. Pois, eu tinha lá em cima no meu escritório, agora não tenho aqui comigo. Pronto, é um copo que facilita muito porque ele colapsa, não é? Diminui e é muito prático de usar e como é um copo grande, dá para beber em qualquer sítio. Depois vai depender muito da alimentação de cada um e o sítio onde nós vamos. Eu costumava levar sempre, por exemplo, fruta ou frutos secos em saquinhos de pano ou de embrulhar, né, que dão a volta e depois consigo fechar. Mas se às vezes tiver que almoçar num sítio em que me sirvam em pratos de plástico, eu tenho que levar aí um container, não é? Uma caixinha, para de facto me colocarem aí a comida. No fundo é nós percebermos o que é que vamos utilizar à partida, planear, não é? E sabendo que vamos ter que utilizar aquele tipo de coisas. Já deixar tudo pronto, na mochila, na mala, no que for, para o dia a seguir, e depois já está tudo e assim não há esquecimentos. Eu gosto sempre de usar também alguns saquinhos pequeninos, por exemplo, o maior para compras e aquelas sacolinhas para as frutas e para os vegetais, porque se me apetecer ir a algum sítio comprar alguma coisa, não é? Assim já tenho onde de facto guardar depois a comida e a fruta. Deixa eu dar um alô aqui também para Patrícia Rulli, que eu não lembro se ela é da área da enfermagem, não lembro exatamente qual a formação, e ela é candidata a vereadora em Vitória. A Denise Boleta fala que lixo zero Guarulhos, muito bem, a Denise em campanha também. E agora, você falou das praias, né, e das bitucas, das pontas de cigarro, que são muito encontradas. Eu achei muito legal um post seu, que você fala sobre os absorventes descartáveis, que também aparecem muito nas praias. E aí, às vezes, a gente está andando na praia e fala assim, nossa, mas quem jogou isso aqui? Não jogou aqui, jogou no vaso sanitário. Exato. Deu a descarga, as pessoas não se lembram que o lixo que aparece na praia não foi jogado ali na areia. Pode ser o nosso lixo que a gente jogou daqui. Então, fazer essas conexões também é super importante, né? O nosso lixo daqui, da rua, vai parar no rio, que vai parar no mar. Gosto muito também dessa atenção estendida, né? Não é só eu aqui na hora, mas é o que acontece depois. Sim, e o cotonete, por exemplo. O cotonete é algo que é o segundo item que aparece mais e também vai parar à praia porque nós colocamos nas sanitas, não é? E eu costumo dizer sempre isso. Eu adoro fazer limpezas de praia e vou constantemente fazer, muitas vezes vou sozinha, outras vezes, quando posso, também vou com grupos. E no fundo, eu tento produzir o mínimo de lixo possível que consigo, não é? Então, por essa lógica, eu não iria para as praias apanhar lixo, porque o lixo não era meu, não é? E eu vou. Porque, no fundo, eu acho que o lixo é meu. Eu costumo dizer muito isto, que é, se o lixo está na rua, se está na praia, é como se o lixo estivesse na minha sala. É como se estivesse na minha casa, na verdade. Então, acho que se nós tivermos este pensamento, não há eles, não há os outros, não há eu. É todos nós, não é? Porque o planeta é, de facto, a casa de todos. Muito legal.
Ana, o teu livro se encontra aqui no Brasil em forma física ou só virtual? Não, infelizmente não. Está aqui o livro. Aquilo que eu tenho recomendado às pessoas do Brasil, que recebo muitas mensagens de pessoas que querem o livro, comprem a versão e-book, que para já está disponível. O melhor site para comprarem a versão e-book é a Bertrand, porque de facto permite descarregar o livro. Depois há outros sites de Portugal em que somos obrigados a utilizar a aplicação dessa loja mesmo. Então a Bertrand permite descarregar mesmo o livro. Cheguei a estar em contacto com algumas editoras do Brasil, ou melhor, a minha editora chegou a estar em contacto, porque de facto tive muita gente daí a pedir-me, só que depois começou a pandemia, acabou por não avançar. Então, se alguém souber de alguma editora que esteja interessada, eu agradeço muito. Este livro está em papel reciclado, capa reciclada, capa sem plástico e tintas sustentáveis, porque de facto para mim só fazia sentido escrever um livro se tivesse estas condições, senão eu não queria livro. Maravilhoso. Ó, tem algumas frases do livro aqui. Comprar é votar. Achei bem... Dessa forma eu nunca tinha ouvido. Conserte o que tem. Use até o fim. Peça emprestado antes de comprar. Compre a granel. Começa com o que tens. Um dia de cada vez. E no Instagram, a Ana também lê alguns trechos do livro, compartilha assim com a gente no dia a dia. E você tem um blog também, né, Ana? Sim. O Anna Go Slowly, que foi um blog que começou em 2012 e começou precisamente na altura em que eu descobri o minimalismo, comecei a ter uma vida mais simples e, portanto, muitos dos textos iniciais falam sobre isso e sobre a importância de facto de viver mais devagar, com menos coisas, para também descobrir uma vida mais feliz e com mais propósito, que eu acho que no fundo é isso que nós vimos cá todos fazer, não é? Muito legal. Mesmo sem gostar muito de avião, você já veio para o Brasil? Não, ainda não. Pretende? Eu gostava muito de conhecer, mas preferia que não fosse de avião. Eu adorava que houvesse o teletransporte, desde criança que digo isso, mas ainda ninguém inventou. Todo mundo. Olha, muito obrigada. Obrigada, a gente aqui também se engaja, né, em não geração, em reduzir o consumo supérfluo, exagerado. Eu também costumo dizer que as pessoas não precisam abrir mão de tudo que elas têm, não precisam começar a tomar banho gelado, fazer coisas assim extremamente desconfortáveis, mas não, é perfeitamente possível ter uma vida confortável e prazerosa, consumindo menos, descartando menos, e as suas dicas são incríveis, muito inspiradoras. Muito obrigada, viu? Obrigada. Soninha, deixa-me só dizer uma coisa sobre essa última questão que falaste. A questão de nós sermos sustentáveis, acima de tudo, temos que ser sustentáveis connosco. Então, se para mim é importante tomar um banho de água quente, relaxante, até mais demorado ao final do dia, eu vou tomar esse banho e compenso nas outras coisas que eu faço, não é? Acima de tudo, eu aprendi isso pela minha própria experiência, que é não me adianta nada fazer 1001 coisas e ser sustentável com o planeta se depois eu não cuido de mim e não sou sustentável comigo. Acredito que está de facto tudo ligado mesmo. Eu vi você falando também, né? E querer fazer tudo o tempo todo e nunca relaxar e nunca abrir mão de nada e ser sempre militante. Aí tem um post dela que é cantando no carro. Sim. Eu me identifiquei muito. Quase não ando de carro, mas às vezes, É verdade. Tem que ser. Pegar uma estrada e cantar uma música. Muito obrigada. Recomendo muito o perfil da Ana, Ana Go Slowly. Tem a musiquinha das crianças lá falando das escovas de bambu. Quem fez essa música? Foi algum Essa música não fui eu, não. Também se chama Ana e foi uma associação, que é a Ana da Associação Nova Terra. Ela é música e canta e tem esse coro com as crianças e foi ela que escreveu a letra. Simplesmente eu apareci lá, foi um dia que fui fazer uma palestra e depois cantei com eles no final. Muito legal. Sigam a Ana. E Ana, se você se lembrar, procura lá, Ecomadres. Vou já procurar, não esquecer. Portugal. Muito prazer. Espero Tchau, obrigada. De novo. Igualmente. Beijinho. Tchau, tchau. Beijo, muito prazer. Tchau. Tchau, igualmente. Tchau.